começando mais um programa Hora do Enem aqui pela TV Escola e quero começar o programa já parabenizando a todos os estudantes que irão fazer o Enem 2021. Porque hoje é dia 24 de maio, é o seu dia, é o dia do vestibulando, dia de reconhecer a determinação, coragem e o esforço de todos os estudantes brasileiros, que precisarão tomar várias decisões ao longo desse ano e durante a prova. Mas fique tranquilo porque aqui estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos durante esse ano, dando várias dicas de mentais e emocionais, além das aulas diárias que você assiste aqui para alcançar um ótimo resultado. No programa de hoje, vamos entrevistar o coach PhD Del Delambre e também assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Landy Vieira, uma super aula de geografia, abordando geografia física. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial da estudante de administração Bruna Cristina Santos. Então, fique ligadinho porque está na sua hora, a hora do Enem. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre gestão de prioridades com Del Delambre, PhD, WTS Coach e também criador da Teoria da Atenção. Olá, Del, bem-vinda à Hora do Enem novamente. Tati, é um prazer sempre participar desse programa, porque um programa que leva sonho e oportunidade para as pessoas motiva muito o meu coração e você está de parabéns. Obrigada, você também. Agora, como a gente vencer aquele hábito de procrastinar? Tati, eu até acho, às vezes, que você está estudando a teoria da atenção e o método de coaching, WTS Coaching. Por quê? Porque a gestão de prioridades é um modelo de gestão que eu criei dentro dos 7 ciclos de tensão de mudança e nós mostramos que o brasileiro, de uma forma geral, diferente de outros países, você é obrigado a fazer muitas coisas. Esse adolescente, ele está em casa, muitas vezes, ele tem outras atividades e muitas vezes ele se perde no planejamento que ele fez para poder estudar para o Enem. Então, técnica número 1, assim, comece já no primeiro horário do seu dia a anotar as prioridades. Existem coisas que você tem que fazer que fazem parte das suas obrigações e existem coisas que você faz que elas não estão no campo das suas obrigações. Então, você estabelece qual é o seu objetivo do dia. Um dos objetivos centrais para você é se preparar para o Enem. Então, você já vai colocar essa preparação no início do seu dia, ou, no mínimo, no horário em que você está mais próximo de ter a energia boa para você poder estudar. Isso se chama gestão de prioridades. No meio de tantas coisas que você tem que fazer, você faz uma seleção daquelas que são as mais importantes que vão levar você na direção do seu objetivo. Tati, mais uma vez eu digo, é como se uma pessoa quisesse fazer, novamente, uma top viagem. Ele quer fazer aquilo, é importante para a vida dele, mas ele vai colocando tantas coisas na mochila que ele não analisou quais são as prioridades que ele precisa para aquela viagem. Sabe o que vai acontecer, Tati? A mochila vai ficar pesada. E o que a gente quer é que esse aluno vá leve até o dia que ele chegue lá e conclua o projeto e o objetivo dele, que é passar nessa prova. Então, hoje, a nossa dica, gestão de prioridades. Como fazer isso? No início do dia, fazendo análise ali de todas as questões que você tem para resolver e só coloque as prioridades em primeiro. Coloca na frente, coloca o horário que você vai fazer, que você vai estudar e depois você faz as outras coisas. E a sua viagem até lá será show de bola. Com certeza, viagem para o seu sonho, né? Porque o Enem faz parte disso. Del, muito obrigada pela sua dica de hoje e eu te aguardo em breve para mais dicas de coach aqui na Hora do Enem. Prazer, Tati, sempre estar aqui no seu programa e, como você diz, viagem dos sonhos. É isso. Verdade. Bora, bora! Bora! Um beijo, Del! Tchau, tchau! Tchau! Lembrando que nosso curso intensivo multiplataforma está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem.
Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online, exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades que facilita a compreensão de toda a programação. E para participar, procure as secretarias de educação da sua região, líderes de comunidade ou acesse nosso site www.horadoenem.org.br ou coloque a câmera do seu celular nesse QR Code que está aqui no lado para você saber mais informações de como aderir a esse curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de qualquer lugar, sozinho ou em grupo. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de geografia abordando geografia física. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Então, é com você, Lande! Hora do Enem no ar! E aí, estamos preparados? Hoje é dia de geografia. Então, professor Diomário Silva, por gentileza, olha aí. E aí, irmão? Seu Tudo cara, bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Professor, quero logo pedir uma dica, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pra galera, principalmente pra galera que começou aí a estudar pro Enem, a se preparar, uma dica de como criar uma rotina de estudo. Primeira coisa que você está no momento do Enem e é um momento que está definindo muita coisa na sua vida. Vale a pena se organizar de forma que as anotações de aula você repassar imediatamente ao chegar em casa. Não adianta você ficar pensando que vai estudar 10 horas imediatamente, mas não. Comece a ter uma coisa que é frequente, a tua rotina. Segunda-feira eu vou estudar isso, terça isso, quarta. Quer dizer, você vai construindo isso ao longo do tempo. Tem que ser devagar, né? Tem que ser devagar. Essa pressa, esse desespero. Porque senão fica igual maratonista. Dispara e depois todo mundo vai passando. Entendi. Então você tem que pensar que vai gradativamente crescendo. Quando chegar no segundo semestre, que o Enem está aparecendo na tua vida, você ainda tem gás para fazer as grandes revisões ainda. Professor, quais as características das questões que você preparou pra gente hoje? Hoje eu estou trabalhando o quê? Com uma questão que tem a ver com a questão de hídrica, chuva, como isso afeta o espaço urbano, e tem uma questão que também discute um pouco questão hídrica, mas relacionada à questão de solo. E são questões que são muito comuns aparecerem nas provas do Enem. Então a gente começa pela 67? Isso Pode mesmo. ser? Vamos discutir? Vamos lá, partiu. Coloquei. Tá aí na tela, questão do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. É a questão 67, né, professor? Por gentileza. Olha só, essa questão ela tem um gráfico, né? E esse gráfico você vai ler logo o que ele está trabalhando com a gente. A ideia da precipitação, né? E trabalhando o quantitativo dela, e também o quê? O tempo de escoamento, o tempo de vazão. E quais são as informações? Vazão em áreas urbanas, vazão em áreas não urbanas. Aí o que o título fala? Assim, ó, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a... Professor, antes de resolver a questão, calma aí. Como é que a gente aprende a interpretar gráficos? Que eu vi que você já foi em alguns lugares já buscando informações. Como é que a gente faz isso? Na realidade, você tem uma habilidade que a própria matemática, a física, a química, a biologia também trabalha muito com isso, a questão do gráfico. O que nós pensamos dentro da geografia? É o que o gráfico está falando com você. Quais são as informações que esse gráfico efetivamente está te dando. Por isso que eu já fiquei logo pontuando. Eu estou discutindo o quê? Tem precipitação. É a questão do quê? Da chuva. Eu estou vendo o quê? Tem a relação com áreas urbanas e não urbanas. Aí eu tenho que pensar o que isso está acontecendo. Como essa chuva vai afetar áreas urbanas e áreas não urbanas. Bom, já que você entrou nos conceitos aí, professor, quais são os conceitos que estão nesse gráfico que o estudante ele tem que saber para mandar bem nessa questão? Volta a pensar. Precipitação, quantidade de chuva. Associar isso. E associar. Associar o quê? Áreas urbanas e não urbanas. Quando eu penso em áreas urbanas, normalmente o que vai acontecer com a cobertura, com o espaço das áreas urbanas? O solo está muito impermeabilizado, protegido. Área não urbana, não. Você tem o quê? Mais areia, né? Então isso faz com que a movimentação da chuva e ser absorvida pelo solo será diferente. A área urbana, tudo muito impermeabilizado, gera o quê? Um fluxo muito grande por cima. Então a água vai escoar dessa forma. Na área não urbana, não. Existe a possibilidade de quê? Da infiltração com mais facilidade. Sim. Então você tem que começar a pensar imediatamente nessas relações. Qual o próximo passo? O próximo passo é o quê? Você começar a analisar o que você tem enquanto o quê? Alternativas. Aí ele fala em primeiro momento, redução do volume dos rios. Senhores, se choveu em grande quantidade, na áreas o quê? Urbanas. O fluxo vai acontecer na superfície, em direção a alguns rios. Por exemplo,
Em áreas urbanas, é muito comum você ter o quê? Enchentes, Sim. né? População ribeirinha sofrendo. Então, isso mostra que esse fluxo vai ser muito intenso em direção aos rios. E ele fala da redução. Aí não é possível, né? Ele aumenta, né? Isso. Aí, em segundo momento, ele fala assim, expansão do lençol freático, a letra B. O que eu penso enquanto lençol freático? Estou discutindo que a água que eu vou encontrar no subsolo, subterrânea. Se está impermeabilizado, a penetração será o quê? Menor. Então você não vai ter o quê? Essa expansão desse lençol. Né? Se fosse, por exemplo, numa área rural, aí há essa possibilidade. Aqui não, então você tem que rediscutir e repensar um pouquinho. Diminuição dos índices de chuva. Para que eu possa saber se há realmente uma diminuição dos índices de chuva, eu preciso o quê? Ter uma informação muito mais precisa. Está limitado ali. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo no Rio de Janeiro um índice absurdo. Aquilo é frequente? Não. Então aquilo foi um acidente. Eu não tenho como analisar isso frequentemente dentro desse gráfico. Retração do nível de reservatório. O que são os reservatórios? São aqueles espaços que a água vai sendo armazenada ao longo do tempo, que serve para a sua casa e também para a produção de energia elétrica. Então não é de uma hora para outra que eu vou e eu não tenho essas informações precisas dentro desse gráfico. Entendi. Então, voltando um pouquinho de tudo que nós discutimos até agora, o que é o ideal pensarmos? Em relação ao quê? A ampliação do escoamento. Ou seja, na realidade, em função da impermeabilidade muito forte dentro do solo, esse fluxo ele passa a ser muito intenso dentro dessas áreas urbanas. Então ali a gente já chega à resposta. Sim, Que quer dizer, a gente é. vai matando e rediscutindo, né, aquele conhecimento que ele vem acumulando na medida que ele está se organizando do ponto de vista dos seus estudos. Como você falou, a matemática é super importante para resolver uma questão como essa. E a matemática serve como base o quê? De suporte para outras áreas na própria geografia, seja na questão da demografia, por exemplo, né? Saber quantos somos, né? A densidade populacional. A matemática serve muito como apoio a várias outras matérias. Quando na nossa vida escolar a gente começa a aprender esse conteúdo? Eu não gosto muito de separar muito essa ideia de só geografia física com a geografia humana e econômica. Você vem discutindo esses conceitos desde quando você entra no Fundamental 1, que é a ideia de erosão, que é a ideia do clima. Então você vem desde o Fundamental 1, já aprendendo algumas coisas, o que acontece na cidade, poluição, tudo isso, e ao longo do tempo essa geografia vai o quê? Tomando mais corpo, se tornando um pouco mais complexa, porque vai pedir outras análises também. Que outros assuntos a gente começa a aprender lá no Fundamental e que vale a pena o estudante ficar atento para o Enem? Eu já falei na questão do clima. Entendi. Né? Como o clima é importante dentro da estrutura do Enem. Como, por exemplo, entender bem o seu país, as regiões, as características, o crescimento demográfico, como acontece, isso é fundamental. Quer dizer, na realidade, o conhecimento ele vai o quê? Sendo construído, né? E problematizado e aprofundado ao longo do tempo. Então, se você tem essa boa base dentro do ensino fundamental, a tua tendência no ensino médio é ser um aluno em bom sucesso e ter o final o quê? O seu resultado no Enem bem tranquilo. Super positivo, né? Sempre. Show de bola. Mas a questão é você acompanhar isso, se dedicar. Professor, quais são suas apostas para o Enem desse ano? Eu sei que é muito complicado falar essa questão, mas o que aconteceu agora em Brumadinho eu acho que é uma questão importante. Principalmente por se discutir não só a questão de mineração no Brasil, como ela acontece, como ela é tratada, a questão dos impactos ambientais e como essa questão social ela se apresenta. Então, existe a possibilidade, muito na linha de pensarmos as questões ambientais, essa problemática aparecer na prova, e já aparece, né? Porque é uma coisa que gerou uma comoção no país, mas é importante estar sempre presente, tanto nas questões de geografia, como pode ser problematizada também na própria redação. Porque nós temos que pensar o seguinte, a geografia contribui para a redação também do Enem. Sim. Ela acaba sendo o quê? Um momento dissertativo de uma questão geográfica, de uma questão histórica, de uma questão social. Então, eu penso que temos que ficar antenados pela questão do processo de exploração, como se constitui a mineração no Brasil, como a preocupação que eles têm com relação à qualidade ambiental e os desdobramentos, porque não para ali. Sim. A recuperação dos rios, tudo isso vai ser muito difícil. Por exemplo, isso está acontecendo mais uma vez, né? Talvez Brumadinho não venha aparecer esse ano. Brumadinho, mas Mariana já tem um tempo aí. Isso então, você aparecer. pode fazer o link, né, nesse sentido. Eu acho que são reflexões importantes e que é fundamental, né? O nosso aluno tem que ficar olhando, observando os fatos, acompanhar esses fatos, né, se for necessário. E aí tem algumas situações que você fala assim, isso é geografia ou é biologia? Ou é a química? Né? Elas estão dialogando, ou é a história? Porque
Porque é muito comum você trabalhar a ideia de geografia e história, e a sociologia está junto, né? Mas dá para se fazer questões relacionando outras temáticas e cruzando. Que esse é o caminho, né? É tentar pensar que o aluno tem a habilidade para desenvolver a questão da competência e da habilidade que ele deve ter. Isso é que é bonito, né? Essa unidade. Isso é muito legal. E qual a importância, né, da geografia física para o nosso dia a dia? Como é que ela aparece? Volta àquela questão do Rio de Janeiro, né? E como a chuva causou uma transformação profunda. Ou a questão que aconteceu agora, no Vidigal, na Rocinha. E como você se preocupa com a ocupação da encosta, né? E você não se preocupa em retirar as pessoas ali que estão morando numa situação totalmente inóspita, ruim, né? Porque a vegetação sai, você quebra totalmente a estabilidade do solo. E quando chove em demasia, como aconteceu, tende o quê? A descer. Então, se faz necessário, você estar preocupado com tudo isso. O que você vai perder de fauna, de flora, como essa reposição é difícil acontecer. Então, quer dizer, quando você pensa nessa questão da geografia física, é trabalhar um pouco com isso também. Ou trabalhar realmente na própria questão das construções das estruturações de relevo, como elas acontecem, né? Se facilita a ocupação humana, se não facilita, se eu preciso fazer um muro de arrimo para proteger, para que não haja um processo de erosão, de desgaste de toda aquela estrutura. Quer dizer, o que eu posso fazer? Né? E aí, querendo ou não, eu trabalho com a ideia do intemperismo, que é a ideia das fragmentações que acontecem, e o deslocamento desses sedimentos, que é o processo erosivo. Então, a cidade tem que estar antenada às cidades, né? A gente acaba falando muito das grandes cidades, mas tem cidades interioranas que também precisam disso, né? Uma conscientização um pouco maior. E a geografia física, porque tem esse viés muito com a relação ambiental e, assim como as outras partes da geografia com o nosso cotidiano, se faz necessário você ficar antenado, né? A relação que o homem tem com a natureza, como ele faz isso, como ele constitui. Né? Chamar o tempo inteiro. Uma política ambiental mais consistente, se faz necessário isso no país. Pensando na prova, o que o participante não pode deixar de estudar? Pensando nessa prova de geografia, fica muito óbvio que nos últimos anos, solo tem caído bastante. Essa questão da problemática ambiental cai bastante. A questão demográfica vem caindo. A aposentadoria, em que momento... aumentou a expectativa de vida ou não, a política econômica, o investimento, a visão de Brasil como um todo, as suas potencialidades, são questões que são importantes. Eu sempre acho e mostro para os meus alunos como é importante você espacializar tudo. Tudo que você discutir, aonde está acontecendo, de que forma está acontecendo. Para que você tenha a noção, né, desse território brasileiro, dominar esse território. Nas mais variadas vertentes, desde pensar nas riquezas ali existentes, como na sua exploração, como na sua ocupação. Então, como a questão da chuva vai gerar problemas nesses espaços. Então, quer dizer, essa visão ampla e focando muito no Brasil, porque é muito no Brasil. Normalmente, no Enem, você tem um foco maior em nosso país. Então, você tem que mostrar um conhecimento maior sobre. E não só nessas questões todas, e pensar nas relações sociais, né? A última prova mostrou claramente isso, como as questões sociais estavam também postas ali. Partiu questão, então? Vamos ver? Já está na tela a questão 77 do Enem 2018, caderno azul, primeira aplicação. E aí? Sim, vamos lá. O que a questão está apontando para a gente? A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peniplanície. Primeira coisa que a gente está pensando, chapadas e chapadões. Quando você tem a visão de Brasil, você sabe que isso é muito comum que região central do país. Como você encontra em grande quantidade. Quando ele fala peniplanície... Peraí, professor, explica isso aí, já ia pedir. Porque a gente já fica meio O que ele está mostrando? Como a ação da água vai o quê? Desgastando e, podemos dizer assim, ela vai lapidando de uma forma mais plana essas áreas, né, de chapadas e chapadões. Mais plano no sentido quer dizer que é planície como você nota a superfície da sua mesa. Tem ondulações, mas vai o quê? Suavizar um pouco mais. Porque essas áreas de chapadas e chapadões são áreas mais elevadas. Então, o seu topo, você vai ter o quê? Uma vertente mais aplanada. E isso, a ação da água, ela é fundamental para você perceber. Então, ele está começando a colocar isso, né? Então, é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam a crosta laterítica, denominada canga. O que ele está colocando tudo isso? Ele está pensando, na realidade, como a ação da água vem gerando o quê? Todo um processo de lixiviação nessa estrutura do solo. Ou seja, como ela vai carreando muitas coisas para o solo. Ao mesmo tempo que ela vai carrear, em alguns momentos, quando a fluidez hídrica ela diminui, vai existir o quê? Uma acomodação, uma acumulação de tudo que ela veio carregando nessas superfícies. Aí quando você fala assim, está relacionado com a questão do fluxo hídrico, aí você tem que começar a pensar padrões climáticos aonde o fluxo hídrico seja intenso.
qual é a pergunta? Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? A gente está discutindo o fluxo hídrico. Sim. Árido com déficit hídrico? Árido não, né? Subtropical com baixas temperaturas, aí você fala assim, poxa, será? Mas vamos pensar o seguinte, tem um fluxo intenso, né, muito comum, e tem um período que ele vai diminuir para que haja a acomodação das camadas, você há de perceber que no clima subtropical, aí como é bom o conhecimento climático, Olha, o clima conceito, subtropical, né? você tem essa estrutura de chuva, mas ela não é o quê? Intensa, que proporciona esse fluxo tão hídrico, essa questão da deposição, da carreada toda. Então você já começa a cortar. Temperado com invernos frios e secos. Secos. Já Você dá para acabou de falar que... Tô discutindo a questão hídrica, né? Esse volume de chuva, aí a gente vai começar a pensar. Tropical com sazonalidade das chuvas. Ou seja, tropical tem como característica ter o quê? Uma estação bem chuvosa e uma estação mais seca. O que está acontecendo com essas condições? No período de seca é justamente o quê? O momento que vai ter a deposição, a acomodação dessas camadas. Pode ser isso? Pode. Mas não vamos eliminar, já matar isso não. Vamos pensar na última. Equatorial com pluviosidade abundante. Se a pluviosidade é tão abundante, o fluxo vai ser o quê? O tempo inteiro. Sim. Vai ter acomodação? Você não vai parar, vai ter o fluxo sempre. Não vai ter acomodação. Então o que é melhor? Tropical com sazonalidade das chuvas. Ou seja, tem o fluxo hídrico. Naquele momento que a estação é mais seca, vai ter o quê? A deposição, a acomodação dessas camadas. Perfeito. Então, sendo assim, ela atende justamente o quê? O comando da questão, né? O que serve de apoio. Volto a discutir com você aquela ideia. Tem que conhecer o país e os padrões climáticos onde você vai encontrar. Percebendo isso, você fica muito mais confortável nessa análise. Tá certo. Agora, professor, uma dúvida. É um texto com palavras mais difíceis, não são palavras difíceis, assim. Tem que estar bem familiarizado com esses conceitos. É sempre importante, né, que o aluno tenha o hábito, ao chegar a casa e você estiver lendo os livros, você vai começar o quê? Sublinhar essas palavras. E vai buscar o quê? No dicionário. Ou vai consultar o seu professor no próximo momento. Porque às vezes, de repente, você está dando aula e você não toca especificamente numa palavra, mas cabe também você dar uma leitura, ver, sublinhar, buscar no dicionário. Fazer o teu trabalho completo, né? Fazer a relação do que você está aprendendo dentro do espaço escolar e a tua atividade, que tem um momento que o aluno tem que ter um momento solitário. Que é aquele você sentar em casa, num espaço tranquilo e falar assim, agora é comigo, eu vou estudar. A escola te dá uma parte, a segunda parte é o quê? É você. E na junção, nessa junção, que aí o sucesso vai começar a chegar. Não ser somente reativo, né? Ser ativo também. Ser ativo. Porque ficar só parado ouvindo a aula acaba sendo cômodo. Porque tá falando para mim, não, eu estou ouvindo a aula, estou processando, quando eu chegar em casa eu vou conseguir o quê? Aprofundar um pouco mais e ver outras questões também. Isso te dá um suporte legal. É isso aí. Professor, mais uma pergunta sobre essa questão. De que outras formas esse conteúdo pode ser cobrado no Enem? A gente pode discutir, por exemplo, solo específico para um tipo de plantação. Qual é o tipo de riqueza natural que tem nesse solo? Traçar um perfil do solo e tentar entender se ele é jovem, se tem poucas camadas, se tem todos os horizontes bem definidos, que aí mostra que um solo é um pouco mais antigo. Qual o tipo de carga orgânica tem nesse solo? Ou se ele é um solo mais mineral? Quer dizer, essas são discussões que aparecem também no Enem. Professor, reforçando, o gabarito foi? Letra D. Tropical com sazonalidade das chuvas. Professor, para que ano você costuma dar aulas? A minha experiência é muito voltada ao ensino médio. Tem algumas escolas que ainda trabalham com a primeira série, mas o meu foco maior é segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Então você está lidando muito com essa galera que está se preparando para vestibulares, não tá? Professor, conta pra gente, como é que tá o clima? Como é que a galera tá? Já tá se preparando? Não? Tá indo devagar? Como é que tá isso? Eu sempre entendo a preocupação do aluno. Porque ao chegar na escola, né, quem sai do segundo ano, chega no terceiro ano, ele já chega assim, vou estudar. Sim. E aí nos cabe, né, enquanto professor com uma certa experiência, dosá-los. Conter um pouco a energia do jovem. Fala assim, vamos organizar a tua vida para que você tenha energia o tempo inteiro. Então, eu tenho os meus alunos que já estão estudando, se organizam, tiram dúvidas, mas eu sempre falo para eles assim, além de estudar, tem que ter uma atividade física para você dar uma relaxada, mas há um foco, já há uma preocupação, principalmente quando você tem uma área muito disputada. Quando você tem uma medicina, Sim. Quando você tem um direito. Então, você sabe que meia questão pode te tirar o quê? Da classificação.
Então, esses alunos ficam um pouco mais tensos. Mas é o tempo inteiro mostrar para eles que tem que ter foco, sim, tem que estar ativo na aula, participando, trocando. Não é ficar 10 horas imediatamente, não. 4 horas hoje, 4 horas amanhã, e assim a gente vai conseguindo chegar até o final, como aquele maratonista que vai chegar à frente. Isso que é fundamental, é dar essa segurança. Os jovens têm que ter essa segurança o tempo inteiro. Professor, tem algum conteúdo que gera mais preocupação nos alunos? Normalmente, a preocupação maior deles é aquelas questões relacionadas um pouco à questão da geografia, até física mesmo. Por quê? O aluno tem um hábito muito grande da discussão. Geografia política é ótimo, porque ela provoca um debate muito grande. A geografia física é um pouco mais seca. É aquela análise que é isso e é isso. Posso até problematizar algumas questões, mas eles têm sempre uma dificuldade um pouco maior. Né? De repente, por exemplo, a própria questão de uma análise de um gráfico, discutindo a questão climática, é perceber aonde efetivamente uma vegetação se dá e quais são as razões. Então tem que ter esse cuidado e essa atenção, porque há uma tendência do aluno gostar muito mais da geografia humana e econômica. E a gente tem que cortar um pouco isso, mostrar que tudo cai no Enem. Então, se cai no Enem, você tem que dar conta o quê? Um pouco de tudo. E no Janela do Enem de hoje, nossa convidada é a Bruna, direto de Manaus. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem. Bruna, hoje é o dia do vestibulando. Me conta um pouquinho como foi na época que você prestou vestibular. Então, na época, 2012, eu estudava em uma escola pública aqui de Manaus, onde a gente tinha todo o apoio da instituição, toda a metodologia, todos os estudos eram voltados para a prova do Enem, eram feitos simulados, provas, todas no formato das questões do Enem. Então, a escola, ela sempre deu total apoio aos alunos nessa questão voltada ao Enem. E você conseguiu passar por uma faculdade privada devido às notas do Enem, que aí você conseguiu uma bolsa. Isso, exatamente. Pelo ProUni, através da nota do Enem, eu fui contemplada 100% em uma universidade aqui de Manaus para o curso de administração. E como que você lidou aí com esse nervosismo, né, com a ansiedade das provas? A gente sempre acha que pode não dar certo, mas o que foi fundamental, assim, pelo menos na minha experiência, além do apoio da escola, também o apoio em casa, porque em casa sempre foi assim, ó, você só tem que estudar. Então, graças a Deus que isso, quem tem a oportunidade de ter isso, é uma grande ajuda para você se dedicar, porque você não só precisa estudar. Então, esse apoio, essa rede de apoio é fundamental no todo, né? E, Bruna, qual mensagem você deixaria para quem estiver assistindo a gente aqui agora? Para não desistir, que se você não conseguir na primeira chamada, você consegue na segunda. E os nossos sonhos, eles são possíveis. Então, é só você acreditar e ir em frente. Olha, eu amei sua participação aqui na Hora do Enem. Seja bem-vinda. Quando quiser, o programa está aberto para vocês, para todo mundo aí de Manaus. Obrigada. Obrigada. Gente, essa é a Bruna, direto de Manaus, contando um pouquinho como foi a época que ela prestou o vestibular. E antes de encerrarmos o programa, uma curiosidade sobre o dia de hoje. O vestibular começou a ser utilizado como método de seleção de universidades no Brasil a partir do início do século XX, mais precisamente em 1911. Além disso, as universidades brasileiras eram ocupadas por estudantes de colégios tradicionais, como Pedro II no Rio de Janeiro, até o aumento da procura que ultrapassou o número de vagas disponíveis. E assim chegamos ao final do programa de hoje, no dia do vestibulando. Felizes de ter você aqui conosco na Hora do Enem, já se preparando para as provas. Nós sempre buscamos unir conteúdo, orientação, dicas e aulas com muito apoio para você. Então não pare, continue firme, porque essa é a hora de ter confiança, é hora de estudar, é hora de preparar. Confie sempre em você e lembre-se, estamos conectados mais do que nunca. Aqui, pela TV, pelo Instagram,
pelo YouTube e pelo nosso curso intensivo multiplataforma. Estamos cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. Até amanhã, bons estudos, um beijo!